Imagine. Você está deitado na cama, luzes apagadas, silêncio absoluto. Mas algo parece estranho. Uma presença invisível, porém pulsante. Como se uma força desconhecida estivesse observando. Ou pior, tentando entrar. E se eu dissesse que isso não é apenas ficção? Que em algum ponto da história moderna, experiências reais de manipulação mental, guerra psíquica e contato com entidades de outro plano não só aconteceram, como inspiraram uma das séries mais aclamadas da cultura pop, Stranger Things. E mais, que a personagem 11, a garota com poderes mentais absurdos, é baseada em um experimento secreto, com registros, nomes e lugares reais. Assustador? Intrigante? A resposta para isso está mais perto do que você imagina. E tudo vai fazer sentido. Mas antes, se esse tipo de conteúdo te fascina e você quer mais histórias como essa, se inscreve no canal agora. Porque o que você vai ouvir hoje vai mudar sua percepção da realidade. Agora presta atenção, porque nós vamos conectar pontos que estão escondidos bem debaixo dos nossos olhos. Primeiro, a figura aterrorizante do Demogorgon. Mas, será que é só um monstro fictício? Porque relatos reais descrevem algo muito mais perturbador. Em julho de 2008, um corpo foi encontrado numa praia de Long Island, Nova York, e o que os banhistas viram naquele dia não parecia vir desse mundo. Chamaram de monstro de Montauk, e basta uma simples descrição para entender por quê. Imagine a carcaça de um animal que parece ter sido moldado em laboratório. Pele pálida, enrugada, sem pelos. Um bico rígido como o de uma ave de rapina, mas encaixado em uma cabeça que lembrava a de um cão distorcido. Os olhos, pequenos, afundados, escuros como abismos. 4 patas com garras estranhamente humanas e um corpo atrofiado, como se tivesse sido projetado, não nascido. A criatura parecia ter saído de um pesadelo ou de um experimento que deu muito errado. Nenhum biólogo chegou a uma conclusão definitiva. Uns disseram que era um guaxinim em decomposição, outros juraram que não era nada que eles já tivessem visto. O mais estranho? Montauk fica muito perto de uma antiga base militar chamada Camp Hero, famosa por ser o local de testes secretos ligados à manipulação da mente e experiências com portais dimensionais. E aqui começa a conexão com Stranger Things, porque quando olhamos para a história da série, uma criança com poderes mentais extremos, experimentos escondidos do público, criaturas que atravessam realidades, e cruzamos com o que foi encontrado na vida real, a linha entre ficção e realidade começa a borrar. O monstro não é só um símbolo do medo, ele é talvez um reflexo de algo que escapou do controle, algo que foi invocado ou criado e que nunca deveria ter tocado o nosso mundo. E se esse for o verdadeiro segredo por trás da figura do Demogorgon? Uma versão adaptada de um ser que realmente apareceu, que realmente existiu. E se a inspiração da série não for só narrativa criativa, mas um alerta disfarçado? Nos próximos minutos, vamos revelar como tudo isso se encaixa. Fique até o fim. Você vai entender por que eles nunca quiseram que essa história fosse contada. Mas isso é só o começo. Número 2. Uri Geller e Leor Suard. Homens classificados como ilusionistas, mas que parecem brincar com as leis da física e da mente. Suard, por exemplo, uma vez revelou a cor da roupa íntima da apresentadora de TV ao vivo, e em português, mesmo sem falar a língua. Coincidência? Ilusionismo? Ou alguém treinado em técnicas secretas de percepção extrasensorial a serviço de agências de inteligência? A série Stranger Things sutilmente nos mostra isso. Crianças com dons paranormais sendo moldadas em instalações secretas. Mas na vida real, será que o governo usaria dons assim por mera curiosidade? Ou seria parte de um arsenal oculto? Terceiro, guerra espiritual. Sim, isso existiu. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma sociedade britânica, chamada Fraternidade da Luz Branca, liderada por Dion Fortune,
Conduzia rituais em horários e locais específicos. O objetivo? Aumentar o moral das tropas aliadas e invocar neblina. Isso mesmo. Os rituais seriam responsáveis por camuflagens naturais que frustraram bombardeios alemães. Esse tipo de evento espiritual, sincronizado entre múltiplos membros, por cartas, tinha como centro uma visão comum, uma montanha sagrada, onde supostamente recebiam instruções de um mestre espiritual. Parece ficção, mas está registrado em livros com datas, nomes e relatos de resultados. Quarto, a técnica conhecida como visão remota, um programa militar real, documentado. O Major Ed Dames, por exemplo, usou essa técnica para tentar localizar crianças desaparecidas. E teve sucesso. Em um dos casos, ele e outros sensitivos visualizaram uma fazenda, e ao escavarem o local indicado, encontraram vestígios da criança desaparecida, incluindo uma bermuda jeans reconhecida pela mãe. Isso é ficção? Ou estamos lidando com uma ciência que foi mantida nas sombras? Stranger Things retrata isso em forma de entretenimento. Mas talvez, só talvez, tudo o que foi mostrado tenha vindo de uma realidade que poucos têm acesso. E é por isso que neste vídeo você vai entender como a genialidade por trás de Stranger Things está conectada a experiências reais, entidades do plano astral, e uma guerra silenciosa que se trava longe dos nossos olhos. Vamos desvendar os 5 pilares ocultos que inspiraram a série, detalhar os nomes por trás dos bastidores, mostrar os documentos reais e, principalmente, te fazer ver que por trás da fantasia pode haver um mecanismo muito, muito real. Vamos desvendar agora os 5 pilares ocultos que inspiraram a série Stranger Things. Esses pilares não são apenas ideias criativas, são estruturas reais, com nomes, datas, locais e documentos que indicam que, por trás da fantasia da Netflix, existe algo muito mais profundo, obscuro e potencialmente verdadeiro. Prepare-se para entrar num mundo onde a ficção parece ter sido moldada a partir de segredos que escaparam do controle. E quanto mais fundo cavamos, mais real tudo isso se torna. Vamos aos pilares. Bem, o projeto Montauk, o experimento que abriu portais mentais, e talvez interdimensionais. Muito antes da série existir, um homem chamado Preston Nichols revelou a existência do projeto Montauk, conduzido em segredo no subterrâneo da base de Camp Hero, em Nova York. Segundo ele, o governo estaria realizando testes com crianças com capacidades mentais extremas, inclusive telepatia, telecinese e visualização remota. A ideia? Criar armas humanas capazes de acessar outras dimensões e manipular a realidade com a força da mente. Nichols relata que uma dessas crianças teria materializado uma criatura do plano astral, que fugiu do controle, exatamente como o Demogorgon. Esse seria o modelo original de Eleven. Esses experimentos, dizem documentos vazados, seriam uma continuação do projeto MK-Ultra-2, o MK-Ultra, quando a CIA tentou controlar a mente humana com LSD, hipnose e tortura. Documentos oficiais da CIA revelaram que, entre os anos 50 e 70, o governo dos Estados Unidos financiou uma série de experimentos sob o nome de MK-Ultra. Crianças, veteranos de guerra, pacientes psiquiátricos e civis inocentes foram drogados com LSD, submetidos à hipnose, isolamento sensorial, choques elétricos e privação do sono. O objetivo era simples: hackear a mente humana. Alguns desses documentos foram desclassificados, mas grande parte ainda permanece em segredo. Há teorias que dizem que, após o encerramento oficial do projeto, as pesquisas continuaram em instalações subterrâneas, como Montauk. O paralelo com o laboratório da série é direto. 11 seria uma das sobreviventes desse tipo de experimento. Visão remota. A espionagem feita com os olhos da mente. Durante a Guerra Fria, os Ileiua temiam que a União Soviética estivesse treinando espiões psíquicos. A resposta?
Criar o programa Stargate. Liderado por militares como o Major Ed Dames, esse projeto testava indivíduos com a capacidade de visualizar lugares e eventos a quilômetros de distância, apenas com a mente. Eles conseguiram localizar instalações nucleares, satélites e até crianças desaparecidas. Um dos casos mais assustadores envolveu uma bermuda jeans encontrada exatamente onde os visualizadores tinham indicado. Isso não é ficção. Isso está documentado em arquivos públicos. E mais uma vez, a ideia de 11 acessando o vazio para espionar pessoas está diretamente conectada com isso. A Fraternidade da Luz Branca. Rituais ocultistas usados para defesa na Segunda Guerra. Poucos sabem, mas durante a Segunda Guerra Mundial, uma sociedade esotérica liderada por Dion Fortune, conhecida como Fraternidade da Luz Branca, realizou rituais místicos para proteger a Inglaterra. Um dos objetivos era invocar neblinas e confundir bombardeiros nazistas. Esses rituais combinavam ocultismo, visualização remota e foco mental coletivo. A crença era que a mente humana, em grupo, poderia interferir na realidade física. Stranger Things nos mostra portais, entidades e uma dimensão paralela chamada Mundo Invertido. Mas e se tudo isso tiver sido inspirado por crenças reais de que o mundo ao redor pode ser manipulado pela consciência? A genialidade por trás da cortina. Os nomes que moldaram a verdade em forma de ficção. Ross e Matt Duffer, criadores da série, declararam que Stranger Things foi inspirada diretamente nos relatos do projeto Montauk. O nome original da série era justamente Montauk. Mas há mais. Uri Geller, famoso por entortar colheres com O Poder da Mente, e o ilusionista Leor Suard, foram citados como possíveis participantes ou cobaias desses testes paranormais. Há indícios de que suas habilidades foram exploradas por agências de inteligência. Então a pergunta é: até que ponto a série é uma homenagem à ficção científica ou um retrato disfarçado de fatos proibidos? Nos próximos minutos vamos expor como esses 5 pilares se entrelaçam, quais documentos sustentam essas histórias, e mostrar por que a linha entre ficção e realidade pode ser mais tênue do que você imagina. O Demogorgon, a 11, o laboratório. Talvez eles nunca tenham sido apenas personagens. Talvez eles sejam peças de um quebra-cabeça muito mais antigo e real. Agora que revelamos os 5 pilares ocultos por trás da criação de Stranger Things, é hora de ir mais fundo e conectar os pontos. Porque quando você enxerga cada peça isoladamente, parece apenas coincidência. Mas quando todas essas peças se encaixam, o cenário muda completamente. O projeto Montauk, com suas crianças treinadas para abrir portais e manipular a realidade, não é apenas uma lenda urbana. Ele se alinha de forma direta com os experimentos documentados do MK-Ultra. Ambos envolvem o uso de jovens em situações de extrema vulnerabilidade. Quando falamos sobre jovens em situações de extrema vulnerabilidade, usados em experimentos secretos, são crianças adotadas, jovens órfãos, adolescentes, acolhidos em abrigos do governo ou internados em hospitais psiquiátricos. Muitos desses jovens eram considerados sem família, sem ninguém para procurar por eles, sem registros sólidos. E isso os tornava alvos perfeitos. Os arquivos do MK-Ultra mostram que alguns testes foram feitos inclusive em escolas públicas e reformatórios. Não era preciso sequestrar quando o sistema já entregava silenciosamente aqueles que ninguém perceberia que sumiram. Mas há também os que literalmente desaparecem. Todos os anos, milhares de jovens somem. E embora muitos casos sejam resolvidos, uma porcentagem significativa jamais é explicada. Crianças que saem para brincar e nunca mais voltam. Adolescentes que desaparecem no caminho para a escola. Então, da próxima vez que ouvir sobre uma criança desaparecida, pergunte-se: será que estamos diante de mais uma estatística? Ou de mais uma peça perdida desse quebra-cabeça sombrio? Será que a 11 da vida real ainda está por aí em algum lugar tentando voltar? E adivinhe, o governo nega tudo. Até que os documentos começaram a surgir.
Coincidência? Ou parte de um ciclo cuidadosamente ocultado por décadas? E se a ideia de espionagem mental for mais real do que a gente imagina, a visão remota é a ponte entre a teoria e a prática, com evidências registradas por militares de que a mente humana pode, sim, ultrapassar os limites do espaço e do tempo. Essa habilidade aparece na protagonista, quando ela se conecta ao vazio. Mas na vida real, ela foi treinada em bases como Fort Meade, por especialistas como Ingo Swann e Ed Dames. Agora, inclua nessa equação uma sociedade ocultista como a Fraternidade da Luz Branca, capaz de reunir centenas de mentes em um único propósito espiritual, afetando fisicamente os eventos do mundo real. Parece uma sequência da série, mas isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, com o aval do governo britânico. O mundo espiritual e o mundo científico se cruzam. E por fim, pense nos nomes por trás disso. Criadores, mágicos, militares e ocultistas. Todos se conectam nesse mapa invisível. Ross e Matt Duffer afirmam que a ideia da série veio desses relatos. Mas por que mudar o nome de Montauk para Stranger Things na última hora? Por que suavizar os termos? Por que transformar experiências reais, aterrorizantes, em uma aventura nostálgica dos anos 80? Talvez porque a verdade nua e crua seria demais para o público aceitar. Talvez porque eles soubessem que por trás da fantasia havia algo perigoso demais para ser contado diretamente. E se o Demogorgon fosse um símbolo para aquilo que o ser humano ainda não está pronto para enfrentar? E se a Onze não fosse apenas uma personagem, mas alguém que realmente existiu? Você percebe agora? Essas histórias, esses arquivos, esses nomes, não estão desconectados. Eles formam um sistema, um mecanismo, um plano com raízes profundas na história oculta. E se você chegou até aqui, você já não está mais assistindo a um vídeo. Você está testemunhando o que muitos não querem que seja contado. Por isso, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar. Um amigo que ama a série, mas nunca ouviu a verdade. Porque a ficção pode entreter, mas a verdade pode libertar.